A primeira leitura de hoje nos conta a história de Susana e de como Deus, por meio do seu profeta Daniel, a livrou de uma condenação injusta, a livrou da morte, dois homens que queriam assediá-la, tentaram molestá-la, e como ela não cedeu às suas investidas, então eles a acusaram de adultério. E como nós ouvimos, o povo já estava para condená-la à morte, para apedrejá-la, como a mulher adúltera do evangelho de ontem. Então o profeta Daniel sabiamente consegue desmascarar aqueles dois homens diante de toda a multidão, de modo que uma pessoa inocente foi poupada da morte graças à sabedoria de Daniel, e o Senhor a libertou. O evangelho que nós ouvimos hoje é a continuação do evangelho de ontem. Logo depois que Jesus disse para a mulher adúltera: podes ir e de agora em diante não peques mais. Então ele se volta para os fariseus e diz o que nós ouvimos: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E começa toda aquela discussão a respeito do testemunho. Segundo a lei de Moisés, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, por isso Susana estava sendo condenada à morte, porque os dois homens testemunharam contra ela falsamente. E Jesus então diz: eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai também dá testemunho de mim, me permitindo realizar estas obras, os milagres, os sinais que Jesus realiza. Eu sou a luz do mundo. Ali, quando estava aquela mulher surpreendida em flagrante adultério, diante de todas aquelas pessoas que procuravam condená-la, e Jesus a livrou da morte, assim como Daniel livrou Susana. Jesus foi a luz que tornou as coisas claras. O que estava oculto se tornou manifesto. Os pecados escondidos no coração de cada um, de repente, vieram à tona quando Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Ao dizer essa palavra, Jesus, que é a luz do mundo, trouxe à tona os pecados de cada um daqueles acusadores, e todos eles se perceberam pecadores, também eles. Os que acusavam se percebem pecadores. A graça de reconhecer-se pecador vem de Deus,
Reconhecer que eu cometi um pecado, reconhecer que eu sou pecador é uma graça. Quando a luz de Deus ilumina o nosso coração, a nossa alma, nós conseguimos perceber, nós conseguimos enxergar o que antes nós não enxergávamos. O primeiro passo para que eu me converta, o primeiro passo para que eu mude de vida, para que eu me torne melhor, é que eu conheça a minha miséria, as minhas fraquezas. E tanta gente não é capaz de enxergar, não é capaz de ver as próprias misérias. E nós também, talvez, muitas vezes, não enxerguemos. Nós vemos quando somos iluminados por Deus. Se eu sou capaz de perceber os meus defeitos, as más inclinações do meu coração, é porque Deus está iluminando a minha mente, Deus está iluminando o meu coração para que eu veja. Ele é a luz do mundo, e quem o segue não anda nas trevas. Reconhecendo os nossos pecados, nós podemos então combater os nossos defeitos, as más inclinações do nosso coração, para vivermos na graça de Deus. Então peçamos a Jesus que Ele nos ilumine, que nós sejamos capazes de ver, de identificar aquilo que precisa mudar em nós. Só nos conhecendo assim, com a graça de Deus, é que nós podemos ir além e vencer o mal que existe em nós. A doença só pode ser curada depois do diagnóstico. Só quando se identifica qual é a doença que se pode tomar o remédio apropriado. E é Jesus quem nos faz ver, nos faz enxergar quem nós somos. Então que Ele nos ajude a ter olhos para ver e coragem de combater os nossos maus hábitos, os nossos pecados. Amém.